Bom dia a todos e todas. Que o nosso Pai Celestial, grande arquiteto do universo, nos ilumine e guarde por hoje e por todo sempre. Ao adentrar nesta casa de oração, nesta casa abençoada, assim como todos vocês, recebi um panfletinho de frases espíritas para as nossas reflexões. E um deles é o poder do bem. Coincidentemente, exatamente o mesmo tema que eu pretendia discorrer nesta manhã. Tema esse que havia planejado há muito tempo. Hoje, quando acordei, eu planejei o tempo, para estar aqui falando. A caridade. Que sentimento sublime e importante para as nossas vidas. Mas antes de falar especificamente sobre a caridade ou o poder do bem, que é o tema desse panfletinho que nós recebemos, nós estamos aqui, como eu já disse, nesta casa abençoada, às 9 horas da manhã. E o que nos trouxe aqui até hoje? Na verdade, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre isso, que existem dois motivos que fazem com que nós estejamos na casa espírita. A gente vem procurar a casa espírita pelo amor ou pela dor. Pelo amor ou pela dor. E geralmente, a maioria, não vou nem fazer uma enquete aqui, porque acho que não precisa, a maioria esmagadora das pessoas, assim como eu, buscou a casa espírita pela primeira vez pela dor. Porque tinha um problema, porque tinha uma dificuldade. E na verdade, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, se resumem em 3. Problemas financeiros, aqui ninguém tem, todo mundo ganha bem. Eu, inclusive, eu posso me gabar perante as outras pessoas que eu, ultimamente, só frequento lugares caros. Supermercado, posto de gasolina, farmácia, Só frequento lugares caros. Não, nossos problemas são problemas financeiros, uma doença, seja nossa ou de alguém da família, e problemas de relacionamento familiar. Todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas se resumem nisso. Ou uma dificuldade financeira, ou uma doença, ou um relacionamento familiar difícil. Alguém não tem esses tipos de problemas aqui? Porque se alguém não tiver, eu tenho vários para dar para vocês, tá bom? Dos 3 tipos eu tenho para mandar para vocês, para quem não, todo mundo tem. E na maioria esmagadora dos casos, portanto, nós começamos a frequentar, buscamos o socorro, buscamos o auxílio da casa espírita em razão de um problema. E aí, quando nos encontramos aqui pela primeira vez, descobrimos que a casa espírita tem 2 características muito fortes e muito marcantes. A primeira característica é a característica hospital, porque ela nos presta um socorro no momento de dor. Como nós vamos na emergência do hospital, porque estamos sentindo ali uma dor física qualquer e buscamos o alívio para essa dor. E a segunda característica da casa espírita é a característica escola, porque aqui nós ganhamos um grande aprendizado. E aí então, ingressamos na casa espírita pela primeira vez, seja pela dor ou seja pelo amor, e descobrimos essas 2 características. Então, somos atendidos em nossas dores, somos aliviados em nosso sofrimento. Não significa que a casa espírita vai resolver os nossos problemas financeiros, vai curar de pronto a nossa doença ou então vai melhorar o nosso relacionamento, não. Mas a casa espírita nos dá as ferramentas para que nós possamos contornar e superar essas situações. E a casa espírita também tem a característica escola, porque aqui temos um grande aprendizado. Tanto assim, que o nosso tratamento, na casa espírita que eu frequento é igual, em todas as casas espíritas é muito semelhante, E aqui também. Todo o tratamento que nós recebemos também tem 2 fases. Nós temos
a evangelioterapia, que é o que estamos fazendo aqui na noite de hoje, e depois a fluidoterapia, onde recebemos os passes espirituais aqui atrás. E um tratamento sem o outro não funciona. Nós precisamos dos dois. Imaginem se vocês... Hoje é dia 25. A gente recebe no dia 10, né? Por aí. Funcionário público, quarto dia útil do mês. Então imaginem que ao receber o salário, tem só metade do salário. Metade resolve? O inteiro já não resolve, né? Imagina metade. Imagine eu que sou professor. Professor não tem olerite. Vocês têm olerite? Professor não tem. Professor tem miserite, né? Que ganha uma miséria. Se vocês pediram uma pizza ontem à noite, porque sábado à noite é o dia da pizza, né? Família de 4, 5 pessoas. Ao invés de chegar a pizza inteira, chega meia pizza. Metade resolve? Não, né? Então, metade do tratamento também não resolve. Nós precisamos da evangelioterapia para que tenhamos conhecimento, discernimento dos problemas que nós enfrentamos e bases seguras com inteligência emocional para a resolução desses problemas. E também precisamos da fluidoterapia para que as partes afetadas do nosso perispírito possam ser curadas e transformadas. Esses dois tratamentos, não é, são muito eficazes para a cura dos nossos males e das nossas dificuldades. Mas a partir do momento que nós, nessa dupla função da casa espírita, recebemos o socorro e recebemos o esclarecimento, nós somos convidados a algo maior e melhor para as nossas vidas, que se chama caridade. Caridade. Tanto assim que a caridade é uma das máximas do Espiritismo. Kardec não disse, fora do Espiritismo não há salvação. Ao contrário, Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Dizendo que a caridade seria a solução de todos os nossos problemas, a solução de todas as nossas dificuldades, a solução de tudo aquilo que se presta para que a humanidade possa ser melhor. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo e a codificação kardeciana nos ensina também dois tipos de caridade, que é a caridade material e a caridade moral. Caridade material muito simples de ser praticada por todos nós. Basta tirar alguns trocados do bolso, basta oferecer a comida que restou do nosso jantar, ou basta oferecer um agasalho, uma blusa que não nos serve mais. Portanto, essa caridade material talvez não devesse se chamar caridade, e sim obrigação. Alimentar uma pessoa que tem fome é nossa obrigação. Agasalhar uma pessoa que tem frio é nossa obrigação. Mais difícil é exercitar a caridade moral. E o significado da caridade moral está contido na questão 886 do Livro dos Espíritos, que eu tenho certeza que todos vocês, quando chegarem em casa, antes de ligarem a televisão, antes de verem as mensagens do WhatsApp, antes de fazerem o segundo café da manhã, porque eu sei que vocês fazem, né? Espírita adora comer, é raça essa de espírita, adora comer. Então, vão chegar em casa, vão abrir o Livro dos Espíritos e vão ler a questão 886. Não é? Não é, eu sei que vocês não vão fazer. Então nós vamos falar sobre ela aqui mesmo, né? Porque a caridade moral está descrita nessa questão 886. Quando Kardec pergunta ao Espírito Verdade, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus? E a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas.
Olha como é difícil praticar essa tal de caridade moral. É mais fácil sair distribuindo trocados por aí, é mais fácil sair doando agasalhos por aí. Essa caridade moral é o calcanhar de Aquiles do espírita. E vamos falar um pouquinho sobre esses 3 aspectos da caridade moral, entendida por Jesus nessa questão 886 do Livro dos Espíritos. Primeira, benevolência para com todos. Significa ser bom para todas as pessoas indistintamente. Indistintamente. Difícil, né? Geralmente nós somos bons quando a situação é conveniente. Nós somos bons para alguém porque esperamos, talvez, um favor em troca. Ou somos bons para aquelas pessoas que nós amamos e que nós gostamos. Mas isso gera uma grande dualidade nas nossas vidas, porque muitas vezes nós temos uma palavra generosa, um respeito, uma educação para aqueles que estão fora da nossa casa, e temos um baita perrengue dentro da nossa casa, né? É família. Só quem tem sabe como é. Os perrengues que nós passamos, né? Tem casais casados aqui? Casais casados? Tem? Faz pouco tempo que vocês são casados, né? 50 anos. Que bênção. Alguém é casado há menos tempo? Quantos anos? Quantos anos? 22, olha. Ali, levantaram. Ganhou. Manda o prêmio para ela. 30? Oi? 61 anos de casada. Já fizeram um busto para essa mulher aqui? Não sei. Pode fazer. Ponha do lado de Joana de Ângeles aqui, ela merece. Alguém é novinho de casado aqui? 4 meses? Tá durando, né? Olha, que bênção. Que ótimo. Mas vejam, sejam 4 meses de casamento ou sejam 61 anos, eu tenho certeza que os perrengues já apareceram, né? E aí, apareceram, e desculpa o casal que tem 4 meses, me perdoe a sinceridade, vai aparecer muito perrengue pela frente. Mas, nós precisamos desses perrengues para que a gente possa crescer e evoluir. A família, na família, estão os espíritos comprometidos com a nossa evolução. Marido e mulher, esposo e esposa, filho, mãe, pai, e às vezes vem uns agregados lá no meio da família, né? Uma coisa chamada cunhado, já ouviram falar? Outra coisa chamada sogra, né? Vem esses agregados. São os espíritos comprometidos com a nossa evolução. Esse cunhado aí, né, que veio na nossa mente, é o que nos impulsiona ao crescimento. Essa sogra aí, que pega no nosso pé, é o que nos leva à evolução. Porque nós não evoluímos sem uma dificuldade, sem ter uma provação para as nossas vidas. E aí, no seio familiar, vivenciando todas essas experiências, nós temos que aprender a ser benevolentes para com todos. Porque isso faz parte da nossa inteligência espiritual e emocional. Nós vemos pessoas extremamente cultas por aí. Nós vemos pessoas com uma capacidade intelectual que nos impressiona. Porém, essas mesmas pessoas são completamente desprovidas de inteligência emocional e, na menor contrariedade, na menor dificuldade, esbravejam, gritam, se descabelam. Eu, por razões óbvias, não me descabelo, né? Dá para perceber. Mas perdem totalmente o controle emocional diante de pequenas dificuldades do dia a dia. E é isso que acontece na nossa família. Quem aqui
brigou com alguém da família nesta semana passada? Uma discussãozinha ali. Ninguém? Foi. Se bobear, foi hoje de manhã, né? Antes de sair de casa. Tenho certeza que foi por um motivo banal. Um motivo tolo, né? Um motivo que não deveria ser razão de uma briga. E por isso que nós estamos desprovidos de inteligência emocional, e Jesus nos ensina a ter essa inteligência emocional em nossos atos, em nossa vida, em nossos dias. Um simples exemplo, o da mulher adúltera. Mais simples que isso, impossível. Quem não errou, atira a primeira pedra. Simples. E por que nós apontamos tanto para os erros dos outros? Por que nós somos tão severos para as imperfeições alheias e relevamos as nossas próprias faltas, não é? Não fica olhando na trave do olho do irmão, no cisco do olho do irmão, quando nós temos uma trave diante dos nossos olhos, não é? Passagem do Evangelho também. Então, benevolência para com todos significa ter o discernimento, o equilíbrio necessário para ser bom diante de todas as situações adversas que a vida nos coloca. Mas, além de benevolência para com todos, a questão 886 fala indulgência para as imperfeições alheias. Indulgência. Entender que as imperfeições alheias fazem parte de uma sociedade que ainda está em evolução, que ainda está crescendo. Entender o outro como um ser em evolução, assim como nós. Ou nós somos seres perfeitos, não é? Não somos. Todos nós somos seres em evolução. Até mesmo no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sede perfeitos, nós temos um subitem que fala dos bons espíritas, que somos nós, né? Bons, mais ou menos. Mas ali tem um trecho dizendo o seguinte: o bom espírita não é o ser perfeito. O bom espírita é aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações, os seus defeitos. Em primeiro lugar, para que nós possamos vencer as nossas más inclinações, nós temos que, em primeiríssimo lugar, nos conhecer. E isso envolve o autoconhecimento. Nos conhecer envolve a inteligência emocional. A gente passa tanto tempo analisando o outro, né? A gente fica lá, menina, você viu o que ele fez? Nossa, que coisa feia, né? Ah, e aquela outra que ela faz isso. Ah, e aquele lá que é isso, é aquilo outro. A gente passa um tempo enorme da nossa vida analisando o outro, analisando os defeitos do outro. E o que a gente ganha com isso? A gente perde um tempo sagrado de analisar as nossas próprias faltas e procurar corrigi-las de alguma forma. Por isso que, trabalhando no nosso autoconhecimento, precisa ter coragem para fazer isso, né? E vontade. A gente vai abrir uma janela e vamos nos enxergar lá dentro, da maneira que nós somos, para que a gente possa, de alguma forma, entender as imperfeições alheias. Existe uma frase interessante que, para enxergar verdadeiramente as nossas faltas, as nossas imperfeições, devemos pedir emprestado os olhos dos nossos inimigos. Olha que legal, né? Se nós pudéssemos nos enxergar com os olhos dos nossos inimigos, dos nossos desafetos, como é que nos enxergaríamos? E talvez essa seja uma reflexão muito importante para o exercício desse autoconhecimento. Eu sou egoísta? Eu sou orgulhoso? Eu sou vaidoso? Eu sou maledicente? Temos que fazer essa análise em nós, porque enxergando as nossas imperfeições, nós temos a possibilidade de corrigi-las e, consequentemente, exercitar o que está nessa questão 886 do Livro dos Espíritos: indulgência para as imperfeições alheias.
E por fim, a outra recomendação dessa questão 886 é o perdão das ofensas. Perdoar. Ai, mas eu não perdoo aquela que falou isso de mim, aquele que fez isso comigo, não é? Ficamos remoendo dentro de nós essa mágoa, esse rancor, esse sentimento destrutivo que só faz mal para a gente. O perdão não é para o outro, O perdão é para nós. É para tirar do nosso coração esse sentimento ruim que nos incomoda, que nos impede de crescer, que nos impede de evoluir. Acho que até já recomendei aqui aos trabalhadores do Luiza de Abreu a palestra da querida Marisa Deppmann, e eu acho que ela já esteve aqui. Uma mãe que perdeu o seu filho assassinado no ano de 2016, se não me engano, no bairro do Belém, quando o seu filho de 19 anos estava ingressando na porta do apartamento e foi assassinado por um adolescente por causa de um celular. E essa história repercutiu e hoje essa história é contada num livro psicografado por Maria Lúcia Galinaro, vulgo minha esposa, e Eliana Machado, que se chama Vitor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós. Quando a Marisa fala do perdão, imaginem perdoar o assassino do seu próprio filho. Ela fala do perdão possível. Até onde vai o nosso perdão? Até onde nós podemos estender esse sentimento de perdão? A Marisa tinha duas opções: ficar até hoje pensando em vingança ou, de alguma forma, esquecer esse mal que foi feito e seguir em frente em sua vida. E ela fez a segunda escolha. E além de fazer um bem enorme para ela, ainda faz o bem para outras pessoas que ouvem a sua história, que ouvem a história do Vitor, e que nesse livro se acha uma explicação do porquê desse assassinato, do porquê dessa atrocidade. Existem coisas que nós ainda precisamos aprender, não é? Com a doutrina espírita, mas não apenas na teoria, mas sobretudo colocar em prática. Portanto, nutrir sentimentos de vingança, de rancor, de ódio pelo outro, é tomar um veneno desejando que o outro morra. E isso nunca vai acontecer, porque esse veneno do rancor, da mágoa, é algo que contamina o nosso coração e nos faz mal. Vejam, portanto, que nos termos dessa questão 886, a caridade é muito mais complexa do que apenas dar um prato de comida, um cobertor, um agasalho, muito mais complexa. E sobre isso tem uma frase interessante de Santo Agostinho, onde ele diz o seguinte: não basta fazer o bem, é necessário fazê-lo bem. Não basta, em primeiro lugar, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Mas além de fazer o bem, é necessário fazer bem tudo aquilo que desenvolvemos na nossa vida. Não adianta praticar a caridade assim, né? Tirando selfies. Não adianta praticar a caridade com arrogância, esnobando aquele que recebe. A caridade não é só para o outro. A caridade é principalmente para nós. Tanto assim que, numa das oportunidades que eu tive de trabalhar com as pessoas em situação de rua, lá na nossa casa espírita nós temos uma caravana chamada Caravana Algodão Doce. Numa dessas oportunidades, nos deparamos com um senhor em situação de rua, oferecemos uma marmita, ele disse que já havia comido, que eu poderia guardar a marmita para outra pessoa que estivesse com fome. Oferecemos um cobertor e ele falou que também não precisava, pois já tinha o dele. E ele falou que precisava apenas conversar, pois há uma semana ele não conversava com ninguém. Quem é que para conversar com os irmãozinhos em situação de rua? Então ele me disse o seguinte: filho, você sabe o que significa a palavra Jesus, que está aqui?
Falei, nossa, Jesus tem um significado tão profundo, não é? O que significa a palavra Jesus? E aí ele disse, sempre que eu venho aqui eu me lembro dessa passagem. Ele falou assim, Jesus tem 5 letras, não tem? J-E-S-U-S. Portanto, filho, Jesus significa justo, eterno, santo, único e salvador. Eu saí de casa naquela noite pensando que eu ia ajudar alguém, auxiliar alguém, mas na verdade fui eu o maior beneficiado, fui eu o maior agraciado, e voltei para casa com uma lição que nunca me esqueço, que guardo comigo e guardarei comigo para sempre, porque a caridade é muito maior do que tudo isso que às vezes nós imaginamos. Portanto, ter essa consciência ampla do que é a caridade irá nos ajudar a ser pessoas melhores. Eu acredito que todos nós aqui presentes já passamos por essa fase hospital da casa espírita, já fomos curados de nossas dores, de nossas imperfeições, já passamos pela fase escola da casa espírita, já adquirimos conhecimento suficiente para governar as nossas vidas e agora estamos participando dessa fase denominada caridade. Caridade. Caridade transformadora de uma sociedade. Caridade transformadora de sentimentos doentes que nós vemos por aí. Caridade transformadora do nosso estado emocional, para que nós possamos ter mais inteligência emocional em nossas vidas e nos governar no caminho do bem, da paz, do amor ao próximo e do entendimento. E sobre isso, há uma última historinha que eu gostaria de contar para vocês, já se preparando para o encerramento dessa nossa conversa da manhã de hoje. E eu estive ontem na virada cultural, assistindo o maestro João Carlos Martim dentro do Mosteiro de São Bento. Uma apresentação lindíssima, belíssima. E, no entanto, embora estivéssemos sendo agraciados com uma apresentação belíssima, do lado de fora, muitas pessoas dormindo nas ruas. Isso me fez lembrar a história de um garoto que estava numa noite fria, numa garoa, vendendo doces, vendendo bala, e no farol as pessoas praticamente não paravam para conversar com ele. E então, um guarda se aproxima desse menino e diz: garoto, o que faz você até essa hora da noite na rua, vendendo balas, nesse frio? Vá para a sua casa. E o garoto disse: eu não posso ir para casa enquanto não terminar de vender esses doces. Eu não tenho o que comer. E o guarda então disse: garoto, venha cá. Siga o meu conselho, a minha orientação. Desça esta rua até o final e vire à direita. Você irá se deparar com um casarão branco. Bata na porta. E quando lhe atenderem, você diga: João 3,16. O garoto não tinha mais expectativa de vender nenhum outro doce, nenhuma outra bala, e decidiu seguir aquele conselho. Desceu a rua, virou à direita, se deparou com um casarão branco, bateu em sua porta. Uma senhora de olhar bondoso o atendeu, e ele prontamente disse: João 3,16. E ela respondeu: pode entrar, filho, vem aqui. E o colocou ao lado de uma lareira quentinha. E ele então pensou consigo: João 3,16, eu não sei o que isso significa, mas eu sei que deixa quentinho um menino que estava com frio. Logo em seguida ela o chamou para uma sala contígua, onde havia uma mesa repleta de bolos, salgados, tortas, sucos, refrigerantes. E então, assim que ela virou as costas, ele passou a devorar aqueles alimentos. E enquanto ele comia, ele pensou consigo: João 3,16, eu não sei o que isso significa, mas eu sei que sacia a fome de um garoto faminto. Quando ele terminou de comer,
ela o convidou para ir no andar de cima da casa. Abriu uma porta, era o banheiro, e lá havia uma banheira com água quentinha. Assim que ela fechou a porta, ele arrancou a roupa, pulou dentro da banheira, e enquanto ele esfregava seus ombros, suas pernas, ele pensou consigo: João 3,16, eu ainda não sei o que isso significa, mas eu sei que deixa limpo um menino que estava bem sujinho. E em seguida, depois que ele se trocou, ela o levou para o quarto. E lá havia uma cama quentinha, com travesseiro macio. E antes de pegar no sono, ele ainda pensou consigo: João 3,16, eu não sei o que isso significa, mas eu sei que faz repousar um corpo que estava bem cansado. No dia seguinte, quando ele acorda, essa senhora estava sentada numa cadeira do seu lado, com um livro entre as pernas. Era a Bíblia. E ela abre no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e lê a seguinte passagem: Pois Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que nos deu o seu único Filho, o seu primogênito, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Que esse Filho único do nosso Criador possa ser o guia, o farol de nossas vidas, nos impulsionando ao nosso progresso material e espiritual. E que nós possamos seguir os seus passos, praticando indistintamente a caridade e levando o alento para todos aqueles que necessitam, por hoje e por todo sempre. Graças a Deus. Obrigado.